A Igreja Presbiteriana da Herança Reformada tem a alegria de compartilhar com vocês uma aula preparada e elaborada para as crianças, com Tia Pel. Nossos primeiros pais são Adão e Eva. Deus do pó formou o corpo de Adão e Eva de sua costela. Deus lhe fez a sua imagem, uma alma lhes deu, para serem santos e felizes ali no jardim andar com Deus. Também eu tenho. Oi, crianças! Bom dia! E hoje é domingo, né? Dia do Senhor. Mais uma aula que Chapéu preparou para vocês. Continuando o assunto dos milagres de Jesus, certo? Então, nós vamos aprender muitos milagres, na verdade, durante esse assunto. Já aprendemos que Jesus transformou água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Aprendemos na aula passada que Jesus fez a multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação de pães e peixes. E nós vamos continuar estudando os milagres, certo? Os primeiros milagres que nós estudamos foi sobre transformar água em vinho e multiplicar pães e peixes, certo? Então, Jesus fez milagre com o quê? Com comida e com bebida. Água e vinho, multiplicou os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixinhos, o menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou. E a multidão comeu, e ainda sobrou. Por quê? Porque Jesus teve compaixão. Lembra que Chapéu falou que ele se compadeceu da multidão? Então, ele multiplicou. Então, nós estudamos milagres feitos com comida e bebida. Ok? Agora, nós vamos entrar nos milagres que Jesus fez na natureza, com a natureza. Jesus fez milagres com a natureza, sim. E o primeiro milagre que nós vamos estudar, milagres que Jesus fez com a natureza, nós vamos estudar Jesus acalma uma tempestade. Isso, Jesus acalma uma tempestade. Esse estudo está lá em Mateus capítulo 8. Chapéu vai colocar aqui daqui a pouquinho a aula, certo? Mas antes da aula nós vamos orar, porque a gente tem que orar, a gente tem que agradecer, não é verdade? Vamos orar? Vamos. Senhor, graças te damos por esse dia do Senhor. Obrigada por essa aula. Abençoa cada criança que vai ouvi-la. Converte, salva, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver um amém bem forte. Fala aí um amém para Tia Pel. Amém. Pronto, vamos voltar ao assunto que eu estava falando. Então, Jesus fez milagres na natureza. E o primeiro milagre que nós vamos estudar da natureza é Jesus acalma a tempestade. Mas antes de começar a aula, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam. Quem aqui já teve medo? Eu já tive. Olha, quando eu era criança, vou contar para vocês aqui. Quando eu era criança, eu tinha medo de dormir com o pé descoberto. Tinha que botar um lençol no pé. Eu já tive medo do escuro. Tia Pel, por que você cobriu o pé? Eu tinha medo, eu não sei, eu achava que alguém ia mexer no meu pé de noite. Aí eu cobria com lençol. É uma luta pra eu dormir com o pé descoberto, viu? Até agora, Tia Pel já grande, já mãe, ainda tenho medo de dormir com o pé descoberto. Já tive medo do escuro, já tive medo de trovoada. Quem aqui já teve medo? Fala pra Tia Pel, conta aí pra mim, vai, eu quero ouvir. Fala aí. Vocês já tiveram medo de quê? Do escuro? Vocês já tiveram medo de tempestade, trovoada, relâmpago? Quem já teve medo aqui? Eu já tive. Não é verdade? E essa história deste milagre, então,
conta pra gente que os discípulos de Jesus estavam com ele no barco e tiveram medo, porque veio uma grande tempestade. Pense numa tempestade com relâmpago, com trovoada, relâmpago, aquela chuva, as ondas agitadas, fortes, o barco. Eles estavam num barco e o barco quase virando, porque não tem um barco aqui, o barco quase virando, as ondas, aquele vento, e em cima, tempestade terrível. Foi isso que aconteceu. Os discípulos estavam no barco com Jesus e veio uma grande tempestade. Vocês iam ter medo? Ia ter. Eu tenho medo de trovão, de relâmpago. Eu tenho. Vocês têm? Então, nós vamos aprender que os discípulos tiveram medo. Mas eles aprenderam também, e nós devemos aprender com os discípulos uma grande lição. Que nós, cristãos, que cremos em Jesus, que cremos em Deus, confiamos em Jesus, em Deus, não precisamos ter medo. A gente pode até ter medo, mas a gente tem que orar, entregar a Deus esse medo, pedir para Deus tirar esse medo do nosso coração, fazer com que a gente confie em Jesus e em Deus, e aí o medo, aí Jesus tira o medo. Foi o que Jesus fez. Os discípulos estavam com medo de morrerem ali naquela tempestade, naquele mar. Eles estavam agoniados e Jesus estava, sabe como? Dormindo. E eles estavam com medo e gritaram, Jesus, vai nos deixar perecer, vai nos deixar morrer aqui nessa tempestade. E eles com medo. Mas eles estavam no barco com o Filho de Deus, com Jesus, e eles já tinham visto tantos milagres que Jesus já tinha feito, e mesmo assim eles tiveram medo. Então essa passagem nos diz que os discípulos eram iguais a nós, né? Muitas vezes nós temos medo de algumas coisas, mas a gente não pode deixar o medo tomar conta da nossa vida. A gente tem que orar e falar: Senhor, eu te entrego esse medo, eu tenho medo do escuro, mas eu não vou ter mais, porque Jesus está comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor coloca os anjos ao nosso redor, Deus coloca os anjos ao nosso redor, os anjos do Senhor, para nos guardar e nos proteger. Então os discípulos aprenderam isso, e essa é a lição para a gente. Se a gente tiver medo de alguma coisa, a gente deve orar e entregar a Jesus esse nosso medo. Jesus está conosco e nós não precisamos ter medo, podemos confiar nele. E foi isso que os discípulos aprenderam. Eles aprenderam que eles estavam no barco com o Filho de Deus, que tem todo o poder sobre o céu, o mar, a terra, tudo que neles há. Então, nós vamos ver o que aconteceu. Primeiro, nós vamos assistir um filme que vai vir agora, certo? Depois eu venho com a aula, e depois nós vamos gravar o versículo, certo? Então nós vamos ver o filminho, eu vou dar a aula, depois vem midinho, depois vem o versículo, depois vem a música, e hoje tem tarefa. Eu vou mandar a tarefinha pra vocês, tá certo? Uma tarefa manual, eu vou só mostrar aqui. Uma tarefinha manual, ó, que o Chapéu vai mandar pra vocês. E uma tarefinha também de escrever. Quem não sabe escrever, vai fazer com papai e mamãe. Quem sabe escrever pode fazer com papai e mamãe, só que vai precisar da Bíblia, tá bom? Vamos assistir o filme? Daqui a pouco o Chapéu volta com a aula. Beijo. Saudade, amo vocês, crianças.
Mestre, não te importas que pereçamos? Cala-te. Aquieta-te. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Então, crianças, vocês viram aí a tempestade e viram como o poder da voz de Jesus, que era o Filho de Deus, conseguiu acalmar aquela tempestade. Quando o Senhor Jesus falou: acalma-te, aquieta-te, a tempestade parou e veio a bonança, a calmaria. Vamos ler lá, agora vamos abrir a Bíblia, certo? Em Mateus capítulo 8, versículo 23 e 24. Vamos ler com o chapéu ou slide aí. Mateus capítulo 8, 23 a 24. Vamos ler junto comigo, todas as crianças lendo agora, bora. Então, entrando ele no barco, Jesus, né? Seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, ondas grandes. Entretanto, Jesus dormia durante a tempestade. Vamos continuar? Próximo slide. Mateus, capítulo 8, versículo 25. Vamos todas as crianças lerem comigo aí? Vamos ler? Vamos. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, gritando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então os discípulos estavam achando que iriam morrer, que iriam perecer naquela tempestade. Mateus, vamos ao próximo, Mateus, capítulo 8, versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então Jesus falou: acalma-te, emudece, e acalmou aquela tempestade, crianças, com a sua voz, porque ele era o Filho de Deus. Ele tinha todo o poder no céu, na terra, no mar, em tudo. Vamos ver o próximo? Mateus, capítulo 8, versículo 27. E maravilharam-se os homens, ou seja, os discípulos, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, os discípulos perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles estavam com Jesus, o Filho de Deus, que já tinha feito muitos milagres. Mesmo assim, eles tiveram medo. Mas a gente vai aprender com os discípulos que a gente que confia em Deus, confia em Jesus, tem que entregar o nosso medo a Ele. Pedir para Deus tirar o medo do nosso coração, tá certo? E confiar em Jesus, confiar em Deus. Porque a palavra de Deus diz, não temas, eu sou contigo. Então, Deus está conosco, crianças. Não precisamos temer, tá bom? Um beijo, vamos ver agora o versículo para memorizar. Depois nós vamos cantar uma musiquinha e vai vir Midinho, mais uma historinha com Midinho. E aí a gente termina. Agora presta atenção. Lá no final da aula, depois do amém, depois quando chega o amém,
Tia Pel vai colocar 2 tarefinhas para vocês tentarem imprimir aí. Eu vou mandar também o arquivo para o papai e para a mamãe, tá certo? Um beijo, até a próxima aula. Vamos agora memorizar o versículo dessa aula. Vamos lá? Está lá em Salmos 107, versículos 28 e 29. Salmos, capítulo 107, versículos 28 e 29. Vamos ler todas as crianças agora. Eu quero ouvir a voz de vocês. Todo mundo lendo comigo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Vamos ler de novo, crianças? Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Salmo 107, 28, 29. Tá bom? Grava esse versículo quando a gente estiver passando por medo, por dificuldade, por tribulação, por aflição. Vamos lembrar que nós temos Jesus ao nosso lado. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado. Basta a gente crer e confiar nele, tá bom? Vamos agora para o louvor. Vamos cantar? 3 palavrinhas. 1, 2, 3 palavrinhas. Meu bairro é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu arco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que toda
impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém, 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 amém.